Imagine estar sozinho em casa, mas você sente aquela sensação estranha de estar sendo observado. A campainha toca e você ouve uma voz familiar pedindo para entrar, mas algo não está certo. Antes de abrir a porta, seu telefone toca e você vê uma mensagem dessa mesma pessoa te chamando para ir à casa dela. Talvez você tenha acabado de ter contato com um fantasma mímico. Mas o que eles querem? E o mais importante, o que aconteceria se você abrisse a porta? Os mímicos, ou os fantasmas chamadores, tentam enganar suas vítimas. Eles imitam as vozes e até a aparência de pessoas que você conhece. A sensação de ser chamado por um ente querido pode ser irresistível, mas a verdade é que quem ou o que está lá não é quem você pensa que é. Alguns acreditam que essas entidades se alimentam das suas emoções, especialmente do medo e da confusão. E o pior, elas estão sempre observando, esperando o momento certo para se aproximar. Se os mímicos são apenas ilusões, por que tantas pessoas relatam experiências tão semelhantes? Será que todos estavam confusos? Ou há algo mais? Hoje vamos explorar 7 histórias reais de encontros com essas entidades e o que acontece quando você decide responder ao chamado. No final dos anos 90, eu tinha uma amiga chamada Gabi. Ela morava com a mãe em algumas casas da minha. Um dia, depois da escola, fomos para a casa dela para passar o tempo. Estávamos sozinhas lá, já que sua mãe ainda estava no trabalho. De repente, ouvimos a porta dos fundos se abrir. Em seguida, uma voz chamou: "Cheguei! Onde vocês estão?" Era a voz da mãe de Gabi, mas ela me olhou estranho e disse: "Eu não ouvi o carro dela chegando." Resolvemos ir até a cozinha. Não havia ninguém lá. A porta dos fundos ainda estava trancada. O que piorou tudo foi o telefone tocar cerca de 10 minutos depois. Era a mãe de Gabi, avisando que estava atrasada e chegaria em breve. Eu nunca mais voltei naquela casa. Nos anos 80, eu e meu marido alugamos um trailer antigo, pequeno, mas charmoso. Moramos ali por alguns meses antes dele precisar partir para o treinamento militar. Certa noite, eu estava sentada na caçamba da caminhonete, apenas fumando um cigarro, quando ouvi meu marido me chamar da cozinha do trailer. Mas algo estava errado. Ele raramente usava meu nome. Sempre me chamava por apelidos carinhosos. Ainda assim era a voz dele. Eu me virei rapidamente para olhar, mas não havia ninguém lá. Poucos dias depois, no meio da noite, acordei com uma sensação muito estranha. Me virei na cama e vi. Eu vi uma figura alta, envolta em um manto preto. Estava parada entre a cama e a parede. Um espaço onde ninguém caberia. O ar ficou pesado e um ódio palpável emanava daquela coisa. Era de fato uma presença maligna. Pisquei e sumiu. Corri para acender todas as luzes e fiquei chorando por horas. Meu corpo inteiro estava suado. Naquela noite, não tive coragem de sair do trailer, mas eu sabia que eu não estava sozinha. Eu estava calçando os meus sapatos para ir ao supermercado, quando ouvi a voz da minha mãe vinda da lavanderia, perguntando se eu estava de saída. Respondi que sim, e perguntei se ela queria algo. Nada, silêncio total. Eu repeti a pergunta enquanto fui andando até a lavanderia. Chegando lá, não havia ninguém. Bom, talvez eu tenha me enganado em relação ao local de onde ouvi o som.
Então fui até a cozinha, olhei na garagem e nos quartos, mas aparentemente eu estava sozinha em casa. E assim eu estava por horas, pois minha mãe, após eu contar o ocorrido, me disse que tinha passado o dia na casa de uma amiga. Eu conheço a voz da minha mãe, era a voz dela. O ritmo, o tom, as palavras que ela usou, tudo, mas não era ela. De vez em quando, eu ouço meu pai me chamando. Geralmente acontece quando eu sei que os meus pais estão dormindo ou não estão em casa. Assim, imediatamente eu sei que não são eles. Quando eles estão em casa, eu apenas espero que eles repitam o chamado, antes de ir ao encontro deles. De modo geral, eu consigo saber quando não são eles, porque a voz soa um pouco estranha. Eu passei a ouvir as vozes do meu marido e dos meus filhos pela casa. Escutei meu filho mais novo dizendo: "Mamãe, vem aqui." Mas eu fiquei paralisada. O meu filho não estava em casa. Ele estava na casa do pai dele. No dia seguinte, eu estava no quintal pendurando umas roupas e precisei de mais pregador. Como eu não queria que nosso cachorro fizesse bagunça no cesto, assobiei para chamar a atenção do meu marido. Ele perguntou por que eu estava assobiando. Pedi que ele viesse ao quintal, mas ele falou que estava no quarto. Bom, deixa que eu pego. Entrei na casa, mas antes de virar o corredor para ir até a área de serviço, vi a sua figura do lado de fora da casa, regando as plantas. Fui até ele e perguntei por que ele havia me dito que estava no quarto, mas percebi que ele estava usando fones de ouvido. Cutuquei seu ombro e ele virou assustado. Pelo rosto dele, sei que não foi uma brincadeira. Contei a situação e ele disse que não me ouviu e nem havia me visto. Eu tinha cerca de 9 anos e estava em um hotel um pouco suspeito. Minha família costumava viajar a trabalho e ficávamos nesses lugares o tempo todo. Eles precisavam passar no supermercado, mas eu pedi para que me deixassem ficar, porque eu estava muito exausta da viagem. Com relutância, deixaram que eu ficasse e saíram. Comi alguns lanches do frigobar e fiquei assistindo o desenho por alguns minutos. Depois disso, deitei na cama para dormir. Algum tempo depois, fui acordada pelo som dos meus pais abrindo a porta. O ar frio da noite entrou no quarto e passou por mim. Eu estava com muito frio e bastante irritada com os meus pais por terem deixado a porta aberta. Cerca de 10 minutos depois, a porta se fechou e não havia som algum. Eu abri os olhos para olhar o quarto e não havia nada, nem as sacolas, nem os meus pais, nada. O quarto estava completamente inalterado. Uns 5 minutos depois, meus pais chegaram de verdade. Mas, se eles não estavam aqui antes, quem eu havia ouvido? Já ouvi o som dos meus filhos andando pela casa, enquanto eles estavam dormindo na cama. Era exatamente o barulho deles caminhando, mexendo em coisas, respirando ao passar pelo corredor, mas não eram eles. Semana passada, eu me preparava para tomar um banho. Raramente tranco a porta do banheiro, mas por algum motivo fiz isso naquela noite. Eu estava sozinha em casa. Ouvi uma batida, mas não na porta, e sim na parede ao lado da porta, como se uma criança pequena estivesse imitando alguém, sem saber exatamente o que fazer. Então uma voz me chamou. Era a voz da minha filha de 11 anos, me chamando pelo nome, de um jeito um pouco cantado, mas eu não respondi. Primeiro porque eu estava sozinha em casa, e segundo porque minha filha nunca me chama pelo nome. Não era ela, era a voz dela, mas não era ela.
Se eu tivesse respondido, ou pior, aberto a porta, não sei o que teria acontecido. Mas algo dentro de mim me dizia que era melhor não descobrir.